Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver duas questões do Enem, uma sobre área do triângulo e outra sobre área do paralelogramo. Então vamos para a primeira questão. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado, certo? Então, esses pontos, eles são pontos médios. O que isso quer dizer? Esse ponto A, ele divide o lado desse quadrado ao meio, em duas partes iguais. Então, o que isso quer dizer? Que esse pedaço aqui vai medir 1/2, certo? Porque nós sabemos que o lado do quadrado é 1 metro, a questão já nos disse bem aqui. Então vamos lá. E os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Então, esse segmento AP, ele mede 1/4 do lado do quadrado. Se nós sabemos que o lado é 1, então esse segmento AP, ele vai medir 1/4, tá certo? Assim também esse segmento QC. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30 um metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que são essas regiões que estão em branco, que custa R$ 50 um metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então vamos lá, gente. Nós temos que calcular a área da região branca, certo? Para que assim nós possamos saber quanto vai ser gasto só com essa região branca. Da mesma forma, nós temos que saber qual a área dessa região sombreada, para que nós possamos saber quanto vai ser gasto só com essa região sombreada, e assim nós vamos saber quanto vai ser gasto na fabricação de um vitral como esse. Então vamos lá, observem aqui. Essa região branca, se vocês observarem bem, ela está dividida em 4 triângulos iguais. Tá? Nós temos aqui o triângulo ABP, temos um triângulo ADP, e nesse outro lado também temos 2 triângulos. Então são 4 triângulos iguais. Então, se nós calcularmos a área de um deles, basta multiplicarmos por 4 para encontrarmos a área dessa região branca. Tá? E quanto é a área de um triângulo? Como que eu calculo? É base vezes altura dividido por 2. Certo? Essa é a fórmula da área de um triângulo. E percebam que esse triângulo aqui, ó, ABP, nós temos a base dele e temos a altura. Então, é possível nós calcularmos a área dele. Então, vai ser o quê? A área vai ser a base dele, que é 1/4, vezes a altura dele, que é 1/2. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos ficar 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 2 dá 8. Tudo isso sobre 2. Então, temos aqui agora uma divisão de frações.
Então, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. 1 vezes 1 dá 1. 8 vezes 2, 16. Então, essa é a área desse triângulo ABP. Então, a área da região que está em branco vai ser o quê? 4 vezes essa área. Então, nós vamos ficar com 4 vezes 1 sobre 16. 4 vezes 1, 4. Sobre 16. Posso simplificar. Vai ficar 1 sobre 4 metros quadrados. Então, essa é a área da região que está em branco. Então, gente, percebam o seguinte. Se eu calcular a área desse quadrado e eu subtrair essa área da região branca, eu vou encontrar justamente a área da região sombreada. Certo? E quanto é a área desse quadrado aqui? Se o lado dele é 1, então a área dele vai ser o quê? Vou colocar bem aqui, ó. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a área desse quadrado vai ser o quê? Vai ser 1 ao quadrado, que dá 1. Então, dá 1 metro quadrado. Então, se a área total é 1 metro quadrado, e a área da região branca é isso, se eu subtrair, eu vou encontrar a área da região sombreada. Certo? Então, ó, 1 menos 1 quarto vai ser quanto? Aqui basta tirar o NMC, certo? Então, vai ficar 4. Aqui vai ficar 4. E aqui menos 1 quarto. Tá? Só tirar o NMC entre 1 e 4. Então, resolvendo aqui, vamos ficar com o quê? 3 sobre 4 metros quadrados. Então, essa é a área da região sombreada. 3 quartos de metro quadrado. Então, agora, gente, a gente consegue resolver o que a questão estava querendo. Certo? Nós sabemos que a parte sombreada custa R$30 um metro quadrado. Então, faremos o quê? 30 vezes a parte sombreada, que é 3 quartos, mais a região que está em branco custa R$50 um metro quadrado. Então, vai ficar 50 vezes a área da região branca, um quarto. Então, 30 vezes 3, 90 sobre 4, mais 50 vezes 1, 50 sobre 4, 90 mais 50 dá 140 sobre 4, e aqui vai dar 35. Então, a resposta é o item B. Vamos para a próxima questão. Uma família possui um terreno retangular com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Então, aqui, o comprimento desse terreno é 24 metros e a largura dele é 18 metros. Foi necessário demarcar nesse terreno
dois outros iguais na forma de triângulos isósceles, sendo que um deles será para o filho e o outro para os pais. Então, aqui dentro desse terreno, nós temos outros dois terrenos com a forma de triângulos isósceles exatamente iguais, certo? Aqui um triângulo e aqui em cima nós temos o outro triângulo. Além disso, foi demarcada uma área de passeio entre os dois novos terrenos para o livre acesso das pessoas, que é essa região sombreada. A área de passeio calculada pela família em metro quadrado é de... Então, temos que calcular a área dessa região sombreada. E percebam que essa região, essa figura, é um paralelogramo. E como é que eu calculo a área de um paralelogramo? A área dele é base vezes altura. A altura dele eu já tenho, é 18. Agora a base eu ainda não tenho, certo? Esse segmento eu não sei quanto vale ele. Então temos que descobrir, tá? E para isso a gente vai utilizar uma informação muito importante que a questão nos deu, que foi a respeito desses dois triângulos. Eles são isósceles. E o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais, certo? Então, esse lado aqui do triângulo é exatamente igual a esse outro lado aqui dele, certo? Então, se esse lado é 18, esse aqui de baixo também é 18. Vou colocar aqui. (18 metros), certo? Então, se esse pedaço é 18 metros e eu sei que todo esse segmento vale 24 metros, então agora ficou fácil. A base do meu paralelogramo vai ser 6 metros. Então agora nós podemos calcular a área dele. Só fazer a base, que é 6, vezes a altura, que é 18. Então a área desse paralelogramo vai ser 108 metros quadrados. Então a resposta é o item A.